Ora, muito bom dia, irmãos, amigos, visitantes, sejam todos muito bem-vindos à casa do Senhor. Queremos agradecer a vossa presença. Nós estamos aqui na casa do Senhor com um propósito muito específico, sabemos qual é. Queremos realmente prestar o culto que é devido ao nosso Deus. Queremos fazê-lo do fundo do nosso coração. Queremos estar aqui cantando, orando, ouvindo a palavra e, ao mesmo tempo, agradecendo a Deus por aquilo que Ele tem sido nas nossas vidas e aquilo que vai ser também nas nossas vidas. Sejam todos muito bem-vindos. Quero já dar as boas-vindas também a quem nos visita e, tanto quanto sei, não consigo lembrar se a Dona Anabela não é a primeira vez que cá vem, ou não? Não é, então pronto, é confusão. Ok, ótimo. Então, nesse caso, será só a Débora Campos. Eu já vi algum. Muito bem-vindo, Débora. Está ali ao lado da Ana. Seja muito bem-vinda. Espero que goste de estar aqui no nosso meio e é sempre muito bem-vinda. Nas próximas vezes pode continuar a vir. Sejam todos muito bem-vindos. Nós vamos dar início ao nosso culto de hoje. E vamos iniciar exatamente com uma palavra de oração. Eu pedi à nossa irmã Leopoldina para pedir a Deus que nos abençoe nesta manhã e neste culto. Oremos. Senhor Deus e Pai, graças e louvores te damos por estarmos aqui reunidos em Teu nome, Senhor. Ó Senhor, fostes Tu que nos trouxestes até aqui, Senhor. Graças e louvores te damos por tudo. E te pedimos, Senhor, que venhas ser com este culto, Senhor. Abençoa a Tua palavra, Senhor, que ela fique bem gravada no nosso coração. Dá a cada um, Senhor, o espírito de adoração em espírito e verdade, para te adorar em espírito e verdade, Senhor. Ajuda-nos em todas as coisas da nossa vida, bendito Deus. Tem misericórdia de nós. Não te afastes do nosso meio, pois sem ti nada somos neste mundo, Senhor. Vencer, Senhor, com os nossos familiares, de todos os que aqui estão. Abençoa a cada um, Senhor, e bendito Deus. Damos-te graças por tudo que tens feito no nosso meio. Abençoa a nossa igreja, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos proceder também à leitura, mas antes da leitura do nosso salmo, só lembrar, os irmãos sabem que o pastor Osvaldo e a esposa, a missionária Mirtes, estão durante este mês de fevereiro lá no Brasil, mas eles já nos mandaram algumas imagens, não só da conferência onde eles estiveram logo nos primeiros dias, mas também agora do momento de repouso. Então o pastor Osvaldo tirou uma fotografia bem sentadinho, era bem sentado, era mais deitado na praia e dizia que o homem não é de ferro. Então a gente vai dizer para ele ter cuidado, a gente sabe que não é de ferro, mas com aquela cuidado toda, porque ele não enferruja, porque ele também já está perto dos 60, portanto, ele não se deixar de enferrujar. Mas ficamos muito felizes por vê-lo, a ele e a esposa, poder desfrutar deste merecido período de férias. Efetivamente foi um ano muito corrido, muita coisa a acontecer e eles estavam realmente a precisar deste tempo de férias. Realmente Deus os abençoe, os conforte, lhes dê a força que eles precisam, o ânimo para continuar aqui no nosso meio, nos abençoando com a presença deles e também com o ensino que eles nos têm trazido domingo após domingo e não só, nas lives, nos estudos bíblicos, etc. Portanto, vamos continuar a orar pelo pastor Osvaldo, pela irmã Mirtes, pela sua família, pela sobrinha, pela netinha, não é? Betina, a Betina, para que tudo corra bem. Ok. Vamos então agora à leitura do nosso salmo, do Salmo 48. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado na cidade do nosso Deus. Seu santo monte, belo e sobranceiro, é a alegria de toda a terra. O monte de Sião, para os lados do norte, a cidade do grande rei. Nos palácios dela, Deus se faz conhecer como alto refúgio. Por isso, eis que os reis se coligaram e juntos se uniram-se. Bastou-lhes vê-lo
e se espantaram, tomaram-se de assombro e fugiram apressados. O terror ali os venceu e sentiram dores como de parduriento. Com vento oriental destruíste as naus de Tarsis. Como temos ouvido dizer, assim vimos na cidade do Senhor dos Exércitos, na cidade do nosso Deus. Deus a estabelece para sempre. Pensamos, ó Deus, na tua misericórdia no meio do teu templo. Com o teu nome, ó Deus, assim o teu louvor se estende até aos confins da terra. A tua destra está cheia de justiça. Alegre-se o monte Sião, exultem as filhas de Judá, por causa dos teus juízos. Percorrei a Sião, rodeai-a toda, contai-lhes as torres, notai bem os seus baluartes, observai os seus palácios, para narrardes às gerações vindouras que este é Deus, o nosso Deus para todo o sempre. Ele será nosso guia até à morte. Que o Senhor abençoe a sua palavra nos nossos corações. Vou passar a palavra então à Ana. Tivemos a oportunidade de ler o Salmo 48, ele que juntamente com os dois salmos anteriores são salmos que celebram a Deus como Deus de vitória, o Rei vitorioso, são cânticos de triunfo, de ação de graças pela libertação da cidade de Jerusalém. Como nós percebemos bem, a cidade que é referida é Jerusalém. E nós vamos começar com um corinho que começa exatamente com os primeiros versículos deste salmo. Vamos ficar em pé. Vamos dizer isto mesmo: grande é o Senhor e digno de louvor. Seu santo nome.
oportunidade de pensar sobre aquela cidade santa a qual acabámos de ler. E não nos esqueçamos que na Bíblia diz que devemos orar pela paz em Jerusalém, pela paz em Israel. E um dia será a cidade onde nós iremos todos habitar. Temos esta oportunidade maravilhosa de lembrar de Jerusalém. avançar com mais um corinho que nos fala que o amor do nosso Deus se estende além dos céus. Nós lemos que a sua misericórdia se estende e vai tudo até aos confins da terra, o que significa que
o amor dele, a palavra dele tem que chegar até aos confins da terra. Nós temos este desafio de não nos calarmos, mas enquanto tivermos a oportunidade de falar sobre o amor de Jesus, falar sobre a misericórdia do nosso Deus. E queremos celebrar o louvá-lo exatamente por isto, por indignos que nós somos, mas o amor dele nos cobre, o amor dele nos atinge, o amor dele espalha-se e que nós sejamos agentes ativos para levar esse amor aos outros. Exatamente pensando no fim do salmo que dizia que Deus é o nosso guia até à morte. E vamos cantar este hino que diz que Jesus é o nosso guia. E até porque é incrível nos abeirar da sua palavra, vamos ouvir o que o Senhor tem para nós nesta manhã. Nos deixemos exatamente guiar pelo Senhor, pelo Espírito, naquilo que Ele quer trabalhar em nós. Então vamos dizer que Jesus nos guia continuamente e que nos deixemos guiar por Ele. Oh,
tão rico o que o Senhor tem para nós nesta manhã através da nossa irmã missionária Micaela. Senhor, dizer que nós o amamos, que estamos felizes, estamos todos com saúde, e dizer que nós somos filhos que o amamos o Senhor, amamos o nosso Pai, nosso Senhor Jesus. Nós estamos nesse período falando sobre adoração, e nós temos tido muitas mensagens, muitos estudos valiosíssimos para a nossa vida como cristão. Queria que a gente fechasse seus olhos, vamos estar orando para a gente receber a palavra do Senhor e aprender com o que Ele tem para nós. Senhor Jesus, nós estamos felizes de estarmos aqui como igreja, como filhos do Senhor, para aprendermos mais do Senhor, da Tua palavra, dos Teus ensinamentos, para nos fortalecermos, Senhor Deus, com as Tuas armas, para a gente ficarmos mais fortes como filhos, como igreja, em unidade. E muito obrigado por mais essa manhã, pelas nossas vidas, pelas nossas famílias, obrigado pela nossa saúde, e que o Senhor fale com cada um em especial, com seus corações, e que a palavra daqui, Senhor, que vem do céu, seja para frutificar em nossas vidas todos os dias. Amém. Como eu havia falado, nós estamos aprendendo sobre adoração. Esses 2 meses, janeiro e fevereiro, nós temos aprendido muito. E na primeira semana, o pastor Oswaldo, ele falou sobre quebrando o paradigma, falou sobre onde e como devemos adorar o Senhor. Podemos adorar o Senhor em todo tempo e em todo lugar. No segundo domingo, a irmã Mitch falou sobre a adoração em essência. Falou sobre os verdadeiros adoradores, que adoram em essência, que adora com excelência, que escolhe estar aos pés de Jesus e que adora em espírito e em verdade. No terceiro domingo, o pastor Oswaldo falou sobre exclusividade, um princípio fundamental do adorador, uma vida de transformação e experiência com o Senhor. No quarto domingo, o pastor Aldeir falou sobre adorando ao Senhor nas pequenas coisas, convidar o Senhor para fazer parte da sua vida, no trabalho, na escola, da família, na profissão, na faculdade, em qualquer momento, e ter um relacionamento diário com o Senhor. E a semana passada ele falou sobre adoração em comunidade, adorando em unidade como igreja, perseverando na comunhão, na oração e no partir do pão. E hoje eu quero trazer para a igreja, e vamos estar estudando juntos, o poder da adoração, da oração e o poder da unidade como corpo de Cristo. Como nós somos fortes juntos. E que o Senhor nos ensine e nos dê ferramentas para que, como igreja, como filhos, como família, como jovem, nós possamos ter o poder do Senhor, usar as armas que o Senhor nos ensina para a gente vencer todos os dias a adversidade, os problemas, e que a gente possa ser junto, mais forte, junto com o Senhor e como igreja. Amém? Queria que os irmãos estivessem abrindo lá em 2 Crônicas. 2 Crônicas 20. É um texto muito rico, que nos dá muitos ensinamentos, nos dá muitas ferramentas para que a gente possa todos os dias vencer os inimigos, nossos inimigos pessoais, os nossos inimigos do mundo, os inimigos que estão aí para vir matar e roubar a todos. Vamos ler o texto em 2 Crônicas 20. Depois disso, os moabitas e os amonitas, com alguns dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Então
informaram a Josafá: um exército enorme vem a ti de Edom, do outro lado do Mar Morto, já está em Hazazon Tamar, isto é, em Gedi. Alarmado, Josafá decidiu consultar ao Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo vindo de toda a cidade de Judá para buscar a ajuda do Senhor. Josafá levantou-se na Assembleia de Judá, de Jerusalém, no templo do Senhor, em frente ao pátio novo, e orou: Senhor, Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que está nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos do mundo. Força e poder em tuas mãos, e ninguém pode opor-te a ti. Amém? Aqui nós vimos na palavra do Senhor um rei, que era o rei de Josafá. Esse rei, ele reinava Judá, ele reinou por 25 anos. Era um rei que ele era temente ao Senhor. É um rei que ele herdou do seu pai uma carga, uma herança espiritual, né? Se você for pesquisar lá em 2 Crônicas 17, você vai ler toda a trajetória de quem foi Josafá, as alianças e tudo que ele fez. Então foi um rei que ele andou sobre os mandamentos do Senhor. Ele destruiu os altares, os locais que eram consagrados, e ele tirou tudo. Então ele tinha um dos pontos principais do reinado de Josafá foi os ensinamentos da palavra. Ele chamava os seus oficiais, dava o livro da lei, que eram as escrituras, e eles faziam todo um trabalho missionário nas regiões de Judá, ensinando a lei do Senhor. Então ele foi um rei muito próspero. Era um rei que ele tinha muita prosperidade, foi um rei que cuidou de Judá, foi um rei que trouxe muita segurança, trabalhos de juízes, ensinamentos. Então, no passar do seu reinado, houve um período em que os outros reinos começaram a observar quem era Josafá. E aí começa a nossa leitura, lá em 2 Crônicas 20, quando ele foi avisado que estavam vindo 3 exércitos para destruir Judá. E por mais que ele fosse temente ao Senhor, por mais que ele seguisse todos os ensinamentos do Senhor, Josafá sentiu medo. Ele se sentiu acuado. E ele sabia que todo aquele exército ia destruir Judá. E ele era responsável como líder daquele povo. Então, o que Josafá fez? E aí começam os ensinamentos que esse texto nos dá, como filhos do Senhor. O posicionamento, qual foi o posicionamento de Josafá naquele momento, quando ele se sentiu acuado, quando ele se sentiu inseguro? Ele disse: Senhor, eu não consigo, eu estou sozinho, então eu vou buscar ao Senhor. Então a primeira postura que o Josafá teve naquele momento, em que ele se sentiu inseguro, impotente, diante dos seus inimigos, foi consultar ao Senhor. A palavra é muito clara aqui, que ele consultou ao Senhor, ele buscou os ensinamentos, os princípios da palavra, e que eu acho fantástico, ele não foi sozinho. É aí que entra o segredo nosso como igreja, como cristão. Josafá, ele não foi sozinho para a guerra, ele foi com o seu povo. A palavra diz que ele reuniu todo o seu povo, em toda a Judá, para jejuar e orar diante do Senhor. Então, essa é a primeira postura, e aqui traz muitos ensinamentos. A semana passada o pastor Alderi falou sobre a adoração em comunidade. Falou sobre a questão da unidade como igreja, que nós precisamos perseverar em oração, em adoração e no partir do pão. Então, meus irmãos, nós como igreja, como exército do Senhor, como intercessores, nós somos mais fortes.
Aqui Josafá não foi diante do Senhor apenas sozinho por ele. Ele foi por todo o povo. E aqui nós vamos por toda uma igreja. Não fiquem sozinhos quando vocês estiverem diante de uma dificuldade. Não fiquem sozinhos quando vocês estiverem diante de uma adversidade. Vocês têm um povo, vocês têm um exército para brigar e para orar e para caminhar junto. Essa semana eu estava conversando com uma irmã e ela me falou o seguinte, que ela agradece todos os dias pela igreja de Ponte do Sul, por toda a sua família, por todos os seus amigos. Porque toda vez que ela recebe um diagnóstico ou alguma palavra que vai contra a palavra do Senhor, ela diz: eu tenho um exército que vem atrás de mim, orando e caminhando comigo. Amém? Então foi isso que Josafá fez. Então o primeiro ensinamento que ele nos dá aqui, o primeiro posicionamento nosso como filhos do Senhor, é ir buscar a palavra do Senhor. É buscar os ensinamentos do Senhor. É buscar o povo, é buscar a igreja, para que a gente caminhar junto. Junto nós somos mais fortes. E eu acho interessante que ele diz: toda a Judá, todo o povo de Judá. Se você for pegar o livro lá de Esther, quando ela estava diante da adversidade, ela não foi sozinha. Ela convidou todo o povo para orar e jejuar quando ela foi para a frente do rei. Então, esse é o ensinamento. Quando nós estivermos em dificuldades, quando nós estivermos diante de uma adversidade, não fiquem sozinhos. Nós somos unidade, nós somos igreja, nós somos o corpo de Cristo. Amém? Meus irmãos, e na dificuldade, eu sei que por mais que nós conhecemos a palavra, por mais que a gente tenha um entendimento da palavra, mas nós precisamos nos fortalecer diariamente. Josafá, naquele momento ali, ele se sentiu inseguro. E é interessante quando ele começa a orar, e a palavra diz que ele adorou o Senhor na sua oração, e você for ler toda a oração de Josafá, ele fala sobre toda a sua dependência. Em nenhum momento aqui ele diz: Senhor, eu não sei de nada, eu não dependo de nada, só o Senhor pode ganhar essa vitória. E ele fala aqui, e ele exulta o Senhor, quando ele diz que: Senhor, tu és o Deus dos antepassados, não és tu o Deus dos céus, tu dominas todos os reinos do mundo, força e poder em tuas mãos, e ninguém pode opor-te. Quando nós colocamos o Senhor na nossa frente, nas nossas coisas, nas pequenas coisas, nas grandes coisas, ninguém tem como se opor, porque nós caminhamos com o Senhor. E aqui ele deixa muito claro: o Senhor caminha conosco. E quando nós caminhamos um pouquinho mais lá na frente, a palavra do Senhor diz o seguinte: todos os homens de Judá, junto com suas mulheres e seus filhos, até os gicolos, estavam ali em pé, diante do Senhor. Então o Espírito veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, neto de Benaía, bisneto de Jeiel e trineto de Matanias, levita e descendentes de Asaf, no meio da assembleia. E ele disse: escutem, todos que vivem em Judá, em Jerusalém, e o rei Josafá. Assim diz o Senhor: não temas, não tenham medo, nem fiquem desanimados, por causa deste exército enorme, pois a batalha não é minha nem de vocês, mas a batalha é de Deus. Amém? Glória a Deus. Então, a resposta veio. Aqui, o Senhor já nos dá a promessa. O Senhor já nos dá a promessa aqui. A batalha não é sua, nem é minha. A batalha é do Senhor. E Ele diz e deixa claro: deixe que eu resolva. Eu só quero que vocês se posicionem, me adorem e orem e confiem que eu vou vencer por vocês.
Essa é a certeza que nós precisamos ter. Então a palavra é muito clara. E quando você recebe essa promessa, que não tem como a gente não ficar feliz e dizer assim: o Senhor está comigo. Não tenham medo, não fiquem desanimados por causa deste exército, pois a batalha não é de vocês, a batalha é de Deus. Amém, igreja? Então, eu acho interessante quando nós vamos estar lendo esse texto, e Josafá recebe essa promessa, passa para o seu povo, passa para aquele povo que estava ali na assembleia, naquela praça. Eu imagino que é uma praça com muita gente, e todos estão ali diante de Josafá, diante daquela promessa do Senhor, e ele diz o seguinte, aí entra a segunda parte. Josafá fala para o seu povo: vocês amanhã desçam contra eles, eis que virão pela subida de Ziz, e vocês o encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Vocês não precisam lutar nesta batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará. Ó Judá, ó Jerusalém, não tenham medo, nem se desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã, e o Senhor estará com vocês. Josafá prostrou-se com o rosto em terra, e todo o povo de Judá e Jerusalém se prostraram e adoraram o Senhor. Que texto, né, gente? Aqui diz todo, mais uma ferramenta que o Senhor nos ensina na palavra dele. O Josafá, ele já tinha promessa, ele tinha certeza, e é interessante que ele diz para o seu povo, ele motiva o seu povo e ele fortalece o seu povo. Então a segunda postura de Josafá diante do seu povo como líder foi obedecer todas as instruções. Desçam amanhã, se posicionem, mas vocês não vão lutar. Apenas creiam na promessa do Senhor. Ponto. Você chegar no nível de entendimento e de maturidade que nós temos, essa autoridade que esse povo tem aqui, nós vencemos. Nós vencemos guerras, nós vencemos o inimigo, nós vencemos as adversidades. Então, esse povo aqui, eles tinham, eu acho muito interessante, eu li esse texto aqui várias vezes, quando ele diz assim: só se posicionem, mas vocês não vão lutar, apenas se posicionem. E o Senhor vai lutar com vocês. Então Josafá ensinou para o seu povo e para ele que nós devemos obedecer às instruções do Senhor. Que nós devemos adorar ao Senhor em batalha, mesmo quando você não vê nenhuma luz no fundo do túnel. Mas o Senhor está lá, me esperando. Porque Ele é a luz e Ele dá essa promessa para a gente. E Ele fortalece todo o seu povo. Ele fortalece a fé, a confiança. E Ele tem a certeza da vitória. Gente, isso aqui é incrível. Quando você vê Josafá diz assim: apenas se posicione. Amanhã de manhã você se posicione e não se preocupe que o Senhor vai agir. Apenas. E logo lá embaixo a palavra diz que Josafá se prostrou diante do Senhor e todo o seu povo o adorou. Eu no mínimo imagino aqui que eles estejam já adorando e agradecendo. Senhor, obrigado pela vitória. A gente ainda não foi para a vitória, mas nós estamos aqui adorando o Senhor. E a palavra deixa muito clara: ele se prostrou. Ele se humilhou diante do Senhor e disse: Senhor, obrigado pela sua promessa, que eu sei que o Senhor está com a gente. E logo lá em seguida, no texto 20, diz assim: de madrugada partiram para o deserto de Tecoa, não sei como é a pronúncia aqui, por causa do acento. Quando estavam saindo, Josafá lhe disse: escutem. Isso é outro fortalecimento de fé. Ele estava ensinando e mantendo a motivação da sua equipe, para que ninguém o desanime. Diante da batalha, imagine um exército vindo lutar contra Judá. Quando você olhar
um exército vindo contra você, contra a sua família, contra sua casa, você não pode desanimar. E Josafá lhe dizia: escutem-me, Judá e povo de Jerusalém, tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor e terão vitória. Aqui, mais uma vez, ele está dizendo para o seu povo: não desanime. Se você for ver a história dos discípulos, na caminhada dos discípulos duvidaram de Jesus. E aqui Josafá está o tempo todo falando: não desanime, tenham fé, mantenham-se fé na promessa. A promessa do Senhor é viva, a promessa do Senhor. Então é isso que nós precisamos ter. Todos os dias nós precisamos falar das promessas do Senhor. Todos os dias nós precisamos profetizar a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor tem poder. A adoração ao Senhor, ela tem poder. Se esse povo aqui tinha toda essa autoridade, nós também temos autoridade junto com o Senhor, porque o Senhor já nos deu essa autoridade. Então não tenha medo, sejam ousados como este povo aqui, de falar e se posicionar e saber que o Senhor irá agir. Amém? E logo em seguida, depois de consultar o seu povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e louvarem pelo esplendor da sua santidade, indo na frente do seu exército. Imagine, gente, igual esses filmes que tem de exército. Os exércitos marchando, 3 exércitos vindo, Josafá com os povos de Judá e Jerusalém. E o Senhor dá estratégia para eles. E Josafá apenas disse: se mantém firme, se mantém na palavra do Senhor, e eu quero que vocês estejam na frente do meu exército. Chamou todos os levitas e colocou à frente do seu exército. Esses levitas eram corajosos, né? Imagine, aí, bota aqui, essa galera todinha aqui na frente. Aí, Ana. E apenas ele disse: fiquem na frente e cantem. Dei graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Dei graças ao Senhor, pois seu amor dura para sempre. Dei graças ao Senhor, pois seu amor dura para sempre. Imagine um exército marchando, indo para destruir seus inimigos, e eles apenas usando a arma mais poderosa do Senhor, que é a palavra. E eles estavam: dei graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. É isso que nós precisamos falar todos os dias, todas as horas. Adorar o poder, adorar o Senhor, o poder da palavra dele, profetizar a palavra dele, porque a palavra tem poder. Amém? E logo em seguida, o texto 22 diz: quando começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas, as estratégias que o Senhor já havia dado para Josafá, contra os homens de Amon, de Moabe e dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá. E eles foram derrotados. Os moanitas e os moabitas atacaram os montes de Seir para destruí-los e aniquilaram. Depois de massacrarem os homens de Seir, se destruíram uns aos outros. Bom, o Senhor colocou os seus exércitos nas posições, entre eles mesmos se destruíram. E o povo de Judá e Jerusalém ficaram lá quietinhos. Ninguém atingiu ele. Por quê? Porque nós somos filhos do Senhor. E a palavra diz que nós somos guardados debaixo das asas dele. Ninguém mexe conosco. A não ser que a gente dê uma brecha, de que a gente dê abra uma lacuna para que o diabo venha e faça a festa. Mas como nós temos o entendimento da palavra, e essa palavra nos ensina a postura, a conduta de como um cristão tem que enfrentar nas suas dificuldades, fortalecendo a sua fé, nós somos mais fortes. Nós somos uma igreja, gente. Nós somos uma igreja, não como uma igreja nós somos mais fortes. Hoje mesmo o pastor Aldeia estava falando na escola da EBD.
como nós, como igreja, nós conseguimos conquistar essa nação aqui, conquistar a Ponte de Souro, conquistar toda essa região aqui, como igreja. E aqui nós vemos o exemplo, o que o Senhor está nos ensinando, que nós somos mais fortes, porque a batalha não é nossa, é dele. Então a obra é do Senhor. Ele apenas quer o seu povo em posições, crendo nele, confiando na palavra dele, que nós iremos vencer a batalha. Amém? E a postura de Josafá aqui é o que nos ensina, é obedecer a palavra do Senhor, é se fortalecer todos os dias na oração, na adoração do Senhor. É todos os dias ter a certeza que nós iremos vencer. Nós não podemos fraquejar, porque nós temos a palavra poderosa do Senhor na nossa vida. Amém? E logo lá embaixo, no 24, diz o seguinte: quando os homens de Judá foram para o lugar de onde se avista o deserto e olharam para o imenso exército e viram somente cadáveres no chão, ninguém havia escapado. Então Josafá e seus soldados foram saquear os cadáveres e encontraram entre eles grande quantidade de equipamentos e roupa. Também os objetos de valor. Passaram 3 dias saqueando, mas havia mais do que eram capazes de levar. Ou seja, o Senhor restituiu todo o exército de Judá, todo o povo de Judá. No 4º dia, eles se reuniram no vale de Beraca, onde louvaram ao Senhor. Por isso, até hoje, este lugar é chamado Vale de Beraca. Depois, sob a liderança de Josafá, todos os homens de Judá e de Jerusalém foram alegres para Jerusalém, pois o Senhor se enchera de alegria, dando-lhes vitórias sobre seus inimigos. Entraram em Jerusalém, foram ao templo do Senhor, ao som de liras, harpas e cornetas. O temor do Senhor, o temor de Deus veio sobre todas as nações, quando souberam que o Senhor havia lutado contra os inimigos de Israel. O reino de Josafá manteve-se em paz, pois o Deus lhe concedeu paz em todas as fronteiras. Amém? Amém. Um outro ensinamento que nós aprendemos com Josafá é fazermos festa quando nós vencemos. É agradecer ao Senhor. É fazer adoração de agradecimento. É fazer festa. Nós precisamos fazer festa. As pessoas precisam ver em nós que nós vencemos. E o que eu acho interessante é que aqui no 29 ele diz o seguinte: o temor do Senhor veio sobre todas as nações, quando souberam como o Senhor havia lutado contra os inimigos de Israel. Aqui deixa muito claro que o testemunho daquele povo e o poder do Senhor, a luta que o Senhor teve com aquele povo, o posicionamento daquele povo junto com o Senhor, veio sobre todas as nações. O temor do Senhor veio sobre todas as nações. Isso aqui é muito bonito, isso aqui é lindo, isso aqui é um ensinamento, isso aqui é um posicionamento que nós precisamos como igreja. O nosso testemunho como pessoal, como cristão, e o nosso testemunho como igreja. Nós como igreja de Ponte de Souro, como exército do Senhor, que temos a palavra do Senhor, que temos o entendimento que juntos nós somos mais fortes, nós podemos conquistar nações. Nós podemos conquistar Ponte de Souro, Portugal, a Europa, porque nós somos uma igreja igual esse povo que está aqui escrito na palavra. Porque nós damos graça ao Senhor e o amor dele dura para sempre. E a nossa luta não é minha nem sua, a luta é do Senhor. Porque nós somos um exército que nos posicionamos, oramos, adoramos, crendo no Senhor e no poder da palavra dele. É muito interessante quando ele fala sobre essa nação, sobre esse temor do Senhor.
As pessoas precisam ver, e já estão vendo, que a nossa igreja, que o nosso corpo de Cristo, nós temos essa autoridade aqui. Amém, igreja? Sejam cristãos ousados, sejam cristãos em que a fé não é pequena, é uma fé fortalecida. Que todos os dias nós olhamos para a palavra do Senhor aqui e nós cremos que nada vai nos deter. Não vamos ficar desanimados, porque o Senhor caminha com a gente, o Senhor luta com a gente. E aqui deixa muito claro, o Senhor estava na frente quando o seu povo colocou todos para adorar o Senhor e se prostrar diante dele. Amém, igreja? Então, as Escrituras nos ensina, esse texto de Josafá nos ensina que nós deveremos obedecer à palavra do Senhor. Nós devemos orar sem cessar, fortalecer a nossa fé, a nossa confiança, crer na palavra do Senhor, no poder da palavra, no poder da unidade, no poder da oração. Aqui são ferramentas que a palavra nos dá para nos fortalecer. E nós devemos orar ao Senhor no início, nas adversidades, durante as adversidades e no fim das adversidades, porque nós temos a vitória. A adoração nos leva à presença do Senhor, onde recebemos o poder para vencer. Somente diante do Senhor somos fortalecidos para alcançar o impossível. Amém? E eu queria que a igreja agora se levantasse, ficasse de pé, para a gente estar adorando ao Senhor. A gente está orando ao Senhor, orando como igreja, como unidade. E dizendo: Senhor, nós estamos aqui diante do Senhor, crendo, nós somos um exército do Senhor. E nós damos graça ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Nós, como corpo de Cristo, nós somos fortes, nós somos fortalecidos. E nós cremos que nós iremos vencer todas as adversidades, todos os problemas, porque a palavra do Senhor tem poder. Amém? Feche seus olhos. Vamos orar. Porque eu creio que para Deus não há impossíveis. Senhor, como Josafá fez, nós, ó Pai, reconhecemos, ó Deus, que nas Tuas mãos há força e poder. É nas Tuas mãos, Pai. Nós, ao olharmos as nossas lutas, ó Pai, aquilo que quer nos sufocar, ó Deus, aquilo que quer nos destruir, ó Deus, nós nos voltamos para o Senhor e pedimos por socorro. Pedimos a Tua ajuda, Deus. Nós sabemos, ó Pai, que absolutamente nada nem ninguém poderá nos resistir, porque o Senhor está conosco. Tu és soberano, Tu és lindo, Tu és um Deus presente, ó Deus, que cuida de cada um de nós, que se importa conosco, ó Pai, e por isso, ó Pai, Te rendemos graças. Quanto às nossas lutas, as nossas batalhas, as nossas guerras, aquilo, ó Pai, que tenta e quer nos destruir, ó Deus, nós colocamos nas Tuas mãos. E a única coisa que nós queremos falar agora é que Tu és bom e Teu amor dura para sempre. Queremos abrir as nossas bocas, ó Pai, e declarar: sim, o Senhor é bom e Teu amor dura para sempre, Deus. Ah, Senhor, como Tu és bom. Como Tu és bom. E por mais que os nossos olhos vejam o inimigo vindo até nós, não deixamos de crer, ó Pai, na Tua proteção. E nem a nossa boca, ó Deus, deixará de Te adorar, ó Deus. Então, em nome de Jesus, venha ao nosso socorro. Venha ao nosso socorro, Deus, e nos dá a vitória.
Em nome de Jesus, Igreja do Senhor, eu quero fazer um pedido a você e a cada um dos nossos irmãos agora. Eu quero que você agora coloque diante do Senhor e diga, abra a sua boca e fale quem é o teu inimigo. Assim como Josafá fez, colocou e falou em oração. Senhor, há um exército, os moabitas estão vindo. Eu quero agora que a Igreja do Senhor agora comece a orar. Há alguma luta, há alguma batalha. Nós queremos agora que você coloque diante do Senhor e peça a ajuda dele agora. Ele certamente te trará livramento para a glória do nome dele. Senhor Jesus, nós queremos também nesse momento, ó Deus, desde agora, ó Pai, orar pelos nossos irmãos que estão enfermos. São pessoas, ó Pai, que estão doentes, com diagnósticos médicos, ó Pai, muitas vezes desanimadores. Ah, Senhor, mas não há impossíveis para Ti. E o que nós queremos orar agora, Senhor Deus, é por um milagre, o milagre da cura, o milagre da salvação. Ó Senhor Jesus, nós sabemos que o Senhor continua e é o mesmo hoje e sempre será, ó Pai. É aquele que cuida de nós, ó Pai, aquele que cura os enfermos. Então, em nome de Jesus, ó Pai, aqueles nossos irmãos, ó Deus, que estão com cancro, que estão com câncer, Deus, em nome de Jesus, nós oramos agora e liberamos, ó Pai, e pedimos ao Senhor, os abençoe, ó Deus, com uma cura sobrenatural. Eu quero, ó Pai, agora nesse momento, ó Deus, orar pela nossa irmã Olga, pedir, ó Senhor Deus, a Tua cura sobre ela, ó Pai. Que haja paz em seu coração e que ela nunca deixe de crer, ó Deus, no Deus do impossível. Nós oramos também, ó Senhor Deus, pela Mariana. Nós pedimos ao Senhor agora, Senhor Deus, a Tua cura sobre ela. Retira, Senhor Deus, toda a Covid, ó Pai, e todo o diagnóstico que ela já tem, ó Pai, anteriormente, ó Deus. Toca, ó Deus. Toca, ó Pai. Faz, ó Pai, um milagre na vida da Mariana também. Em nome de Jesus, ó Pai. Aos demais irmãos, irmão Manuel, ó Pai, os outros irmãos, ó Pai, que estão enfermos da mesma forma, ó Deus. Nós queremos, ó Pai, declarar que o Senhor é bom e Teu amor dura para sempre. Nada vai separar, ó Pai, desse Teu amor. Absolutamente nada nos separa desse amor, ó Pai. E por isso nós Te rendemos graças. É por isso que nós oramos assim no nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Deus abençoe. Dizer que a luta, ela pertence ao Senhor. Vamos pegar nas palavras de Josafá que diz: na Tua mão está a força e o poder. E realmente, em tempos de luta, em tempos de guerra, o que é que nós fazemos? Cantamos glória, honra, força e poder ao Senhor. Nós damos glória, honra, força e poder ao Senhor. A luta é dele. Perderemos
levantar as nossas ofertas, pedir por favor aos diáconos que pudessem fazer, e no caso eu vou Pedro. E enquanto isso vamos então fazendo alguns anúncios. Começar por relembrar que temos lá ao fundo o nosso boletim com todos os anúncios referentes à nossa igreja, às nossas missões, a escala dos trabalhos, os aniversariantes, a pastoral, que o pastor Osvaldo continua a enviar-nos para também o nosso fortalecimento. E, portanto, é apanhar, porque eu não vou referir todos os anúncios que nós temos no boletim. Por isso, irmãos, não se esqueçam de levar. Então, começando pelos aniversariantes desta semana, nós temos nos nossos registros Violinda Esteves, Luís Miguel Silva, Rufina Mota e a Lourdinhas, Maria de Lourdes Silva. Eu não sei se aqui presente está mais alguém que completou-nos esta semana que passou. Penso que não. Nós somos gratos a Deus por estas vidas, que o Senhor ricamente possa continuar a abençoar. Em termos de anúncios, temos um da parte da Caminhar. A Caminhar continua a realizar as suas mesas redondas do projeto ABC. Continuam a ser via Zoom, ainda estamos neste campo virtual, e continuam a ser gratuitas, claro. Então, no dia 25 de fevereiro, temos esta mesa redonda cujo tema é o que diz a ciência sobre os telemóveis nas nossas crianças. Então, para poder assistir, basta então inscreverem-se, penso que é até dia 23, se não estou em erro, sim, de inscrições é até dia 23, para poderem então assistir. É gratuito, mas temos então que nos inscrever. Em termos de outros anúncios, eu sei que o professor Aldeir quer então comunicar aqui algo, eu vou só fazer a mudança. Irmãos, graças a paz. Assim paz a igreja. Bom, nós ontem tivemos a nossa primeira reunião do culto da juventude, né, desse ano, de 2022. Quero mostrar aí algumas imagens. Há alguns velhotes na imagem. Mas isso faz mal. Tá? Mas, olha só. Ontem nós estivemos cá reunidos, aqui em cima, e as nossas reuniões irão ficar sempre às segundas e quarto sábados de cada mês, às 16h30. Pode passar para mim, por favor? Tivemos o Samuel, o Emanuel, a Amanda, a Inês, a Mimi. Ela já falou, não, pode chamar de Mimi. Mimi. A Bia, o Daniel, o Eduardo, o Borrego. Ontem não trouxe um Borrego, não. Mas, não fala mal. Passa para mim, por favor. Ó, esse aí é só um homem bonito. Não, também não. É só gente feia. Passa a outra imagem, por favor. Essas são as mulheres que esteve reunidas. Por favor, esse agora é todo o grupo. Aí a Ana já não estava mais conosco, precisou sair. Logicamente, eu sou mais bonito, vocês podem perceber na imagem. É o que está mais à frente, o mais bonito sou eu. É a mesma pessoa. Não há edição de imagens, tá, meus irmãos? Sou eu mesmo. Mas fica o convite. Próximo, por favor. No próximo sábado, então, nós convidamos todos aqueles que também ainda não estiveram neste sábado passado. Portanto, ontem. Estou aqui a ver o César. Não sei se de alguma maneira, de alguma forma, poderá estar. Mas há um ou outro jovem que não esteve. São muito bem-vindos entre nós e nós queremos realmente que vocês recebam de Deus aquilo que Deus tem para vocês. Não somos nós que iremos fazer com que, aliás, Deus vai nos usar para vocês, mas são vocês que vão fazer para que Deus realmente vos guie e que Deus vos indique o caminho. E nós estamos aqui para vos ajudar, simplesmente, para vos apoiar, estar com vocês nesta caminhada, porque nós queremos ver, e neste caso, a nossa igreja crescer e crescer num bom e agradável cheiro.
sou mesmo assim, está bem? Porque isto toca o meu coração e eu sou mesmo assim e mostro aquilo que é. Não tenho vergonha disso. Portanto, é isso que nós queremos. Vocês cresçam naquilo que nós ouvimos até nesta manhã e serem ensinados na palavra e que realmente haja esse incentivo dentro de vocês e que realmente esse incentivo também saia para fora e realmente cativem todos aqueles que Deus tem colocado no vosso caminho. Amém? É isso que nós queremos. Então, estão convidados para o próximo sábado, dia 26, às 16h30. Iremos ter a nossa reunião. Os irmãos também, Isso. quiserem, Estejam à vontade. Eu quero que os irmãos percebam que na igreja de Pão de Açor, às segundas e quartos sábados de cada mês, haverá um culto a Deus, feito pelos jovens. Então a igreja está sempre convidada a estar presente conosco. É um culto ao nosso Deus, Amém. feito pela juventude de Pão de Açor. Tá bom? Todas as segundas e quartos sábados de cada mês. Deus abençoe. Nós vamos então agradecer pelas ofertas. Pedir por favor ao irmão Castro que pudesse dar a oração. Pai, muito obrigado pela tua palavra, que ela foi linda e exposta aos nossos corações, ó Pai. Muito obrigado por que realmente tu estás sempre connosco, ó Pai. Na hora das más aflições, ó Pai, tu não nos desamparas. Tu estás connosco até aos fins dos séculos, ó Pai. Tu és um Deus de promessas, um Deus verdadeiro, és um Deus que nos amas, ó Pai. Amo-nos tanto que deste o teu filho amado, teu filho Jesus, que morreu por amor de nós, ó Pai. Ele não morreu pelos amigos, mas morreu pelos inimigos. Ó Pai, esse amor é infinito, esse amor é água, esse amor é demais para mim. Muito obrigado, Senhor, por esse Deus maravilhoso. Tu estás connosco no temporal, na caminhada, no deserto, onde nós te encontramos, ó Pai. Tu vais à nossa frente, ó Pai. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pelas ofertas. Muito obrigado, Senhor, por todos contribuíram, Pai. De algum modo, alguma pessoa não contribuiu, Pai. Abençoa de algum modo, Pai. Pai Santo, que estas ofertas sejam dirigidas por Ti, Pai, para que elas cheguem mais longe, para alcançar perdidos que estão à beira do caminho, Pai. Sem mais solução. Mas a palavra vai regar esse coração. Essa palavra que é fiel, essa palavra que edifica, essa palavra que opera milagres, sinais e maravilhas no meio do teu povo, Pai. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por tudo. Fica connosco até o resto deste dia, Senhor. Abençoa também as missões, ó Pai. Abençoa os teus servos que vai dirigir a palavra. O Espírito Santo possa dirigir a palavra. E consola aqueles corações ali, Pai. Aqueles corações mais tristes que estão ali naqueles lugares, Pai. Oh, Senhor, a tua palavra realmente, ela é abençoada. Ela cura. Ela sara, Pai. Muito obrigado, Senhor. Entregue tudo nas tuas santas mãos, ó Pai. No nome santo do teu Filho amado, Senhor Jesus. Amém. Estamos a chegar ao fim, vamos ficar em pé. Eu gostaria de ir então para nos despedir a oração. Assim estaremos terminando o culto desta manhã. Pai querido, obrigado, Deus, por esse dia, ó Pai, que dedicamos ao Senhor. Obrigado porque o Teu Espírito Santo nos trouxe, ó Pai, a esta casa de oração para juntos adorarmos ao único Deus que é digno de honra, glória e louvor. A Ti, Senhor. Obrigado, ó Pai, por nos adotar como os Teus filhos amados. Que possamos, ó Pai, durante essa semana, ó Deus, perceber, ó Pai, todas as vitórias que o Senhor concederá a cada um de nós. Que em nome de Jesus, ó Deus, o Senhor nos fortaleça na força do Teu poder. Que possamos, ó Pai, das nossas bocas durante toda essa semana, ó Pai, estar, ó Pai, sempre a dizer que Tu és bom, que Tu és bom. Teu amor é maravilhoso para todos nós.
Que os nossos inimigos, ó Pai, que queiram e que tentem ou que se levantarão, ó Deus, contra nós essa semana, todos eles, ó Pai, sejam confundidos e o mal por si só se destrua, no nome de Jesus. Porque nós somos uma igreja que prevalece, nós somos o teu povo, ó Deus, mais do que vencedor em Cristo Jesus. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão com o Espírito Santo, repouse e estejam sempre na nossa vida, na vida dos nossos filhos, na vida dos nossos netos e de toda a nossa geração, até que o Senhor venha, para a glória do teu nome. Amém. Amém. Deus abençoe.